Olá, professor Diego do Fusão. Beleza? Vamos lá? Aula 6 de montagem e manutenção, certo? Falar para você hoje sobre memórias secundárias. Aí você vai pensar assim, secundária, poxa, tem memória principal, que eu aprendi, certo? A memória secundária, não tá de brincadeira, né? Para que eu vou aprender sobre isso? Não é porque é secundária quer dizer que ela seja menos importante. Ela é tão importante quanto a memória principal, certo? Você vai ver que as memórias secundárias elas apresentam outras características que somadas com a memória principal, as memórias principais, a placa-mãe, entre outros recursos que já foram comentados nas aulas anteriores, você vai ver que elas são de extrema importância também, certo? Então, vamos lá, né? Não posso não posso dar até vontade de rir, não posso começar a gravar a aula que começa o telefone ficar dando essas coisas chatas aí, ficar incomodando, atrapalhando, peço desculpas, tá? Então vamos, tem coisas que fogem ao controle. Então eu vou falar para você sobre os tipos de memória secundária e também falar do famoso HD. O que seria o HD? A função, funcionamento, características, enfim, tudo que você precisa saber para que você possa ficar aí de boa, tranquilão e entender a matéria, tranquilo? Beleza? Então, vamos lá, vamos continuar aqui o nosso assunto. Memórias secundárias, tipos de memórias secundárias e a função, funcionamento do HD, entre outras coisas, certo? Então, vamos lá avançar para o nosso próximo slide. Memória secundária. Deixa eu dar uma lidinha aqui bem rapidinho, até porque não tem muito texto, que aí eu explico para você melhor. O conceito de memória secundária se dá pela necessidade de armazenamento, ou seja, você precisa armazenar, guardar as informações. Ué, você já não fez alguma coisa no computador e não salvou para que você pudesse dar continuidade? Então, memória secundária. Você não precisou de instalar um programa no seu computador? Onde você acha que ele fica armazenado? Memória secundária de novo, certo? Vou instalar um sistema operacional aqui, ó. Vou instalar um Windows, vou instalar um Linux. E onde você acha também que fica armazenado o sistema operacional? O sistema operacional, que é o principal programa do computador, ele é o quê? Ele é um software, ele é um programa. Então ele precisa ser armazenado na memória secundária, guardado. E onde ele vai ser executado? Na memória primária. Na primária principal, né? Na memória principal, que é no caso, a memória RAM, certo? Então, memória secundária, elas em suma, elas são mais para armazenamento, ok? Então vamos lá. O conceito de memória secundária se dá pela necessidade de armazenamento de uma informação para que um segundo momento ela possa ser utilizada. Aí, um segundo momento, que no caso seria a memória principal para você poder executar. E também a própria memória secundária. Por exemplo, você está fazendo um trabalho escolar. Você vai lá e salva ele lá numa pasta lá do Word, lá em documentos. Beleza, salvei, ó. HD. HD, pendrive, certo? E aí você precisou de ir lá pegar o trabalho para poder imprimir, levar lá na lan house e imprimir isso aí. Então, esse já seria o segundo momento, tá? Aí você vai pegar, vai jogar pro pendrive, certo? Ou você manda no WhatsApp da pessoa, tô aqui com, entra no WhatsApp web, que eu utilizo nos grupos da turma. Às vezes eu tô quando eu tô no computador, já mando direto do computador. Então, você vai e manda lá pra pessoa para poder imprimir, certo? Esse aí já seria o segundo momento, segundo, terceiro, quarto, enfim, vários momentos aí. Os dispositivos responsáveis pelo armazenamento de informações são capazes de registrar os dados virtualmente utilizando qualquer forma de energia. Então vamos lá, se você salvou no pendrive, tá salvo no pendrive. Enquanto o pendrive não estiver conectado em algum lugar, o pendrive pode estar conectado ali no seu notebook, no seu computador. Não está ligado? A informação está ali.
mas que precisa de energia para que ele funcione. Nem que seja só para você ver o que tem dentro do pendrive, que você vai utilizar o quê? Com o computador o quê? Ligado, certo? Então tá aí vamos dizer, né, a tradução de uma forma mais clara, isso aí que eu tô falando para você, beleza? Então vamos lá, vamos prosseguir aí pro próximo slide, perdão. Tipos de armazenamento: meios eletrônicos, SSDs, cartão de memória, pendrive, né? SSDs, quer dizer. Ou seja, são memórias de acesso rápido, tá bom? Você pode salvar no pendrive, você pode salvar no CD, DVD, mas enfim, vamos pro mais moderninho, certo? Pendrive. Por quê? Porque você salva e já fica ali armazenado. É o meio eletrônico, como foi falado, é meio eletrônico. Tem que estar lá enquanto está ligado. Meios magnéticos, disquete, disco rígidos e tudo mais. Ou seja, o HD, que é o disco rígido, esse que você está vendo aí no centro da... Deixa eu ver se eu volto aqui e mostro para você. Isso. É o segundo. Tem um disco pendrive, você com certeza deve conhecer. Esse aí do meio, tá? Deixa eu agora ir para o próximo slide. Então tá aí, certo? Disquete, discos rígidos, etc. Ou seja, você, como eu falei, o próprio sistema operacional é armazenado no HD. Você liga o computador, ele busca no HD o programa e inicia ele, certo? Então tá aí. E tem outros também, meios ópticos, CDs. Aí no caso é o seguinte, a forma que você salva tem de vários formatos, ó. Magnéticos, óticos, tá? CD, DVD, certo? E eletrônico, que é o pendrive, ok? Ué, mas tá salvo lá no meu disco rígido do computador, mas meu computador não tá ligado, mas tá lá armazenado. Ligou, foi lá na pasta, acessou e encontrou. Beleza? Então tá isso, os tipos de armazenamentos existentes. Vamos pro próximo. HD, disco rígido, é o principal, o disco rígido, deixa eu aproveitar, né? O disco rígido é o principal mecanismo de armazenamento de dados no computador. Nele são armazenados os arquivos e os programas instalados no micro. Isso aí eu já comentei contigo, certo? É o principal meio de Por que ele é o principal mecanismo de armazenamento? Mas eu nem vejo esse troço aí no computador. É porque ele está dentro do gabinete, certo? Ele está dentro do gabinete do seu computador, gabinete ou torre. Então ele fica armazenado ali bem na frente, assim que você liga o... Só que você não vê, mas se você abrir o seu computador e ver e olhar por dentro, você vai ver esse dispositivo aí conectado a cabos, tá? Que eu vou falar daqui a pouco sobre isso aí, certo? Então é ali que estão as informações que são salvas dentro do computador, ok? Podemos prosseguir então? Tá aí? Qualquer dúvida, já sabe, é só você entrar em contato comigo no privado lá no WhatsApp, certo? Entre em contato comigo no privado que é melhor de solucionar os seus problemas. Como eu já devo ter comentado nessa turma e outra, vamos supor, um monte de gente está me perguntando a mesma coisa com muita frequência. Aí eu tô vendo que, né, quase todo mundo praticamente. Aí sim, eu vou lá no grupo, olha, gente, tantas pessoas me perguntaram sobre isso, então eu acho que pode ser a sua dúvida também, ó. É isso, 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 isso. Beleza? Então, qualquer dúvida, fala comigo no privado, já tem meu número lá no grupo e bola pra frente. E aqui só um informativo de como que funciona o HD, certo? Ali ó, tem um motor, tem um braço, certo? Tem a cabeça de leitura, que é essa forma de triângulo. Tá né? Os jumpers, ó. O jumpers, que é onde você encaixa, certo? O conector de energia, o conector IDE, certo? O jumpers você trava o HD e tudo, enfim, tem várias funções, mas a gente está falando do HD, mas não vamos entrar em muitos detalhezinhos, senão acaba partindo para outro lado, tá? O conector IDE, no caso, tem HD IDE, tem HD SATA, é o modelo do HD. Você vê ele pela entrada. O IDE já é maior, o SATA já é pequenininho, em formato de L, certo? Então não tem como errar. E é mais
para que você possa entender as partes do HD. Se por um acaso não tiver muito complexo, tiver um pouco confuso para você, é só você jogar lá no Google HD por dentro, HD interno, como é o HD, joga lá no imagens do Google que vai aparecer para você um pouquinho mais detalhado, tá bom? Então tá aí a questão do HD e como que ele é por dentro o seu aspecto. Aqui, ó, tá vendo? Aqui já é uma... Ele mostra o disco, tem, né? Enfim, o braço, o cabeçote, que é o que ele lê. Ele lembra muito... Assim, não é que ele é igual, mas ele é bem semelhante ao aparelho de disco, toca-disco, se você já viu? Você põe lá o disco, aí você põe lá o... Lá na vitola tem aquela agulhinha pequenininha, aquela agulhinha que vai ler. Aí também é bem semelhante, tá? Vamos lá então? Aí está o HD, não faça isso em casa. Ah, beleza. Caramba, será que meu HD é assim? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir meu HD e vou fechar. Não faça isso que você vai perder seu HD, certo? Esse tipo de manutenção aí é feito em laboratórios específicos para isso, certo? Então, não queira abrir o HD assim porque você vai estragar o mesmo, tá bom? E aí, se você olhar bem, ele tem um, dois, três, ele tem 4 discos, certo? Ali como é que funciona, é bem legal, tá? Vamos lá, que eu vou prosseguindo aqui, partindo pro próximo. Esse aqui, deixa eu voltar um pouquinho para você. Essa seria a parte de cima do HD, ok? Assim, aberto. E aqui seria a parte de baixo, opa. E aqui já seria a parte de baixo do HD, tá vendo? Tá aí, ó. Esse aí, no caso, você pode ver pela entrada. Esse aí, ó. Você tá vendo, ó, tem uma parte azul, mais próximo aqui da parte de baixo da tela tem as entradas. E dá pra ver por essa entrada aí que esse aí já é um HD SATA, certo? Que a entrada, ele já tem um cabo menor, já ocupa menos espaço no computador, já permite uma melhor ventilação do mesmo, certo? Lá embaixo você vê pela entrada, quer ver? Deixa eu ver se eu volto aqui. O outro é um desenho, tá vendo? Olha só a diferença, o conector IDE, olha só como é que é a entrada, é cheia de quadradinhos. Agora, olha só, tá vendo aí no conector IDE? Embaixo, bem embaixo aí, ó, lá embaixo, jumpers e tal. Agora vamos lá pro próximo, ó. Ó, esse aqui também já dá pra ver que se você olhar a sua inferior esquerda, é que ele tá muito de cima. Esse aí você já vê que a entrada já é diferente. Ó, tá vendo? Esse aí já é um... Olha a entrada, olha a diferença. O outro é cheio de quadradinhos. Esse aí, ele já é um encaixe. Lembra muito... já viu? Tem uns pendrives que tem uns negocinhos assim, né? Dourado. Lembra até a entrada daqueles pendrive que não são totalmente fechados, que tem uma entradinha. Então, lembra até uma entrada de pendrive. Ali, tá vendo? Beleza? Então tá certo. Vamos então aqui pro nosso próximo slide. Funcionamento. Você faz o seguinte, eu não vou ficar aqui clicando, vou clicar aqui e vou te mostrar como que ele funciona. É simples, digita, manda lá no Google, até porque não fica muito conveniente ficar aqui, olha aí o vídeo, ó, olha lá. Até porque no YouTube você já encontra com certeza alguém explicando. É só você jogar lá no YouTube, HD aberto funcionando, certo? Joga lá no YouTube que com certeza você vai ver como que ele funciona. E é muito rápido. É muito rápido. Tá bom? Então depois você dá uma olhadinha lá, só por nível de curiosidade, que você vai ver lá como que funciona o HD. Certo? Deixa eu voltar aqui, até porque aqui não tem... Opa, deixa eu voltar. Até porque aqui, ó, meu link não está funcionando. Mas não tem nenhum problema não. Você que vai lá no YouTube... HD aberto funcionando, que você vai ver como que é bem interessante. Eu recomendo, se você tem curiosidade sobre isso aí. Então, vamos lá. Divisão lógica do HD, vamos lá. Formatação de... Nossa, divisão lógica, formatação... Meu Deus, eu tô perdido. Vamos lá.
Você quando compra um computador novo, um HD novo, ele vai vir formatado de fábrica. Mas o que seria formatado? É aquele negócio do Word que eu vou lá e formato a fonte? Neste caso aqui, que muda a forma, tamanho, cor e etc. Não. Neste caso aí é o seguinte: formatação quer dizer que ele vem limpo, ele vem liso, ou seja, vem sem nada instalado nele, certo? Então isso seria o que? A formatação de fábrica, certo? E vamos começar de baixo para cima. Vocês estão vendo o disco é o HD, é o disco onde as informações serão salvas, como eu falei, assim como tem um disco de vinil, tem também um HD que salva as informações do computador, arquivos, programas. E quando eu falo arquivo, eu estou falando tudo que você possa imaginar, não só a nível de você salvar, como qualquer outra coisa que faça funcionar. Por exemplo, na internet. A internet tem os chamados cookies da internet. Você, quando entra na internet, tem os arquivos temporários. Você não escolhe isso. O próprio browser, o próprio navegador, instala no seu computador arquivos temporários para que sempre que você voltar naquela página depois, ela carregar com mais facilidade. Então nem tudo é você que tem um controle de salvar no HD, tá? Então tem um disco, tem as trilhas são o quê? Os caminhos que são percorridos até você, não tem lá até você achar o arquivo, não tem lá quando você vai, por exemplo, procurar uma pasta, um arquivo seu, eu salvei isso em documentos, Diego, o Word e o Word dentro da palavra dentro do Word tinha trabalhos escolares, músicas traduzidas, pererê, pererê. Então esse já é o caminho que vai ser percorrido até você encontrar o que você quer. Então, tem as trilhas, que são os caminhos, e os setores, que são os locais onde estão armazenados os arquivos, tá? O Diego, eu estou perdido, eu não entendi. Então tá bom, vamos tentar jogar isso para a vida real para ver se fica mais fácil para você. O disco é como se fosse o mundo, as trilhas é como se fossem as ruas e os setores é como se fosse o endereço. Vamos supor, tem a rua da sua casa, é a trilha. Tem a sua casa, não tem? Então, aquele endereço que está ali a sua casa é o setor. Entendeu? Você pode ver isso de várias formas. Então quer dizer que, vamos supor, se o HD fosse a minha casa, né? A minha casa seria o disco. Estou dando um exemplo para que você possa entender melhor, tá? E tem um quarto, tem a sala, tem uns diferentes caminhos, né? Eu vou por um caminho para ir para a sala, eu vou por um caminho para ir para o quarto, eu vou por outro caminho para ir para o banheiro, beleza? Essas seriam as trilhas. E o que seriam os setores? Os locais onde você armazena. Por exemplo, na sala. Na sala você põe a TV, você põe o rack, você põe o computador. Então ali já seriam os setores, tá? Tem um caminho que te leva e tem um setor que é o local. Beleza? Show? Então, vamos então para o próximo. E aqui, explicando para você a trilha e o setor, que é o local onde você vai armazenando os arquivos. Os cilindros, como você pode ver, tá vendo ali, tem o cilindro, que é onde serão salvas as informações em cada disco ali, tá bom? Beleza? Que no caso ali 4. E aí, como comprar o HD correto? Primeiramente, depende da sua necessidade. Eu quero um computador para acessar a internet e tal. Você salva muita coisa no seu computador? Não salvo muita coisa não. Uma coisa ou outra, uma música e tal. Então pode ser de 300 GB. Então, enfim, você vai de acordo com a sua necessidade. Não, eu gosto de jogo. Pô, nossa. Então, se você gosta de jogo, com certeza, jogo pesado e tudo, com certeza 1 tera. Não, um joguinho ou outro, mais ou menos e tal. Tá bom, 500 GB. Então depende da sua necessidade, 2 tera e por aí vai, certo? Escolha a velocidade de rotação adequada, 7.200 RPM, 10.000 RPM, já depende da sua necessidade. Quanto mais rotação, mais veloz ele é, certo? Tem maior a taxa de resposta
e tudo mais. Escolha boa marca, Seagate, Kingston, Western Digital. Por quê? Ué, se você escolher uma marca boa, poxa, mas nossa, tá um preço, né, bem mais caro do que esse outro. Conhece aquele velho ditado, barato sai caro? Então, aí você vai comprar o baratinho, beleza, vai até durar, mas o de boa marca vai durar mais. E aí um certo dia você não faz os famosos backups, certo? O que é o backup? Backup é a cópia de segurança que você faz, que é importante tudo que você tiver no seu computador, é importante que você salva lá na nuvem, no Google Drive, no OneDrive, certo? Em qualquer lugar de armazenamento onde você possa salvar, porque se der ruim no seu computador, você pode resgatar. Imagina só, você faz aquela reunião, vou salvar aqui no pendrive, aí você salva no pendrive. Aí você esquece o pendrive em casa e a reunião está no computador e está todo mundo esperando. Agora, se você pega essa mesma reunião e joga na nuvem, aí, você salva no seu drive. Melhor ainda, é só você entrar lá na internet, que hoje em dia é muito. Foi-se o tempo que tudo bem, internet quando cai é uma beleza, mas não demora muito tempo. Então, pelo menos já é o tempo de você, pelo menos, pegar seu telefone nos dados mesmo, baixar o arquivo, pegar o cabo de transferência, passar, e tá vendo? Tudo é interessante. Então, para isso é importante você ter a cópia de segurança, que é o backup, tá bom? Interface com placa-mãe. Tem placa-mãe que tem entrada para HD IDE, que é aquele cabo dessa grossura. SATA, SCSI, que também é outro formato. Então, você tem que ver a entrada da placa-mãe para você não sair comprando coisa. Imagina, você compra um HD, comprar um HD de 1 tera. Aí você chega lá, aí você olha a entrada da sua placa-mãe. A placa-mãe não tem entrada SATA, tem entrada IDE. E aí, como é que você vai encaixar um cabo desse tamanho, cheio de quadradinho, numa entrada fininha e que nem quadradinho tem, que é lisa ali a entrada? Fica complicado, né? Então vamos lá. E atividade, já chegamos aqui na nossa atividade de pesquisa de preço. Você vai montar um computador de desempenho mediano com valor de 15 mil, certo? E vou montar com o que, professor? É com teclado, é com mouse, é com gabinete, com o que? Aqui, ó, aqui embaixo vem explicando, ó. HD, placa-mãe, memória RAM e processador com a mesma compatibilidade. Se for comprar uma placa-mãe, não, vou comprar um HD SATA. A placa-mãe tem que ter entrada SATA, tá? O processador também tem que tudo ser compatível, certo? Então tá aí, beleza? Então, chegamos aqui ao final de mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida é só me chamar no privado, beleza? E quando você for botar o exercício, por favor, seu nome no caderninho, turma, ok? Põe nome turma, para poder agilizar o nosso lado, para poder um ajudar o outro, para poder corrigir, ó, assim muito mais rápido, não tem que ficar procurando de que turma você é, senão vai demorar muito tempo, ok? Nome, turma, pergunta e resposta. Não põe só a resposta não, porque senão eu vou ter que parar, vou ter que olhar, vou ter que procurar entre outras turmas de qual atividade que é. Então, nome, turma, pergunta e resposta, beleza? Vai facilitar muito o nosso lado e a taxa, e eu vou poder até te dar muito mais atenção que você merece, tá bom? Então, obrigado pela sua audiência e pela sua paciência e até a próxima aula. Valeu!